Olá, amadinhas! Bora começar mais um vídeo aqui. Não fui na academia para gravar para vocês, então dê valor, hein, gente? Dê valor que eu preciso de gravar, eu preciso de seguidores, eu preciso de engajamento. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora começar o vídeo. E eu tô faz dias vendo aquele caso Epstein, né? Epstein. E, gente, a gente fica enojada, assim, já anotei aqui, ó, pelo fato de tanta de tanta crueldade, de tanta nojeira, de tanta, sabe, inocência sendo tirada. E sinto muito, né? Por todas as vítimas, sinto muito pelo o fato né? As crianças, sabe? É muito abandono por parte dos pais, né? É muito abandono de carinho, de atenção, de amor. Às vezes tá ali dentro de casa, ali ganhando arroz, feijão, ganhando, mas está sendo, como se diz, não está ganhando o que a criança realmente precisa, né? Eu falo sempre pro Adalto assim, Adalto, você tem que falar que ama a Manu. Você tem que falar o quanto ela é importante para você. Por quê? Porque quando uma outra pessoa dizer isso, ela já sabe que ela é. Ela já sabe quem ela é, né? Isso é dito para ela diariamente, então ela não vai ficar entusiasmada de receber um elogio porque ela sabe que ela é. Porque é isso. Muitas das vezes o pai, a mãe acha que dando de tudo para uma criança preenche ela em todos os aspectos. E não. E pesquisando, a gente pesquisando aqui, eu pesquisando não. Eu vendo o caso, assistindo coisas que saem, matéria que sai, porque realmente é um assunto que eu me interessei pelo fato de a gente tá ali de olho nos nossos vídeos, a gente aprender o macete dos outros para que a gente possa proteger os nossos. Então, e eu vendo, e eu vi o Epstein, eu ouvi dizer sobre o Epstein, né, da vida brasileiro. E eu fui assistir, que é o Samuel, o fundador das Casas Bahias, né? Ele veio para o Brasil, fundou as Casas Bahias depois de ter virado, depois de ter trabalhado como vendedor de, né, cobertores e tal. É uma história, só que eu vim aqui falar sobre essa crueldade que eles fazem, né, sobre, com os nossos pequenos, com os pequenos. E ele fundou as Casas Bahias e o que ele tinha dentro do escritório, eu acho que saiu, né, nos jornais, há uns anos atrás, isso. Mas eu acho que as pessoas se esquecem. Porque hoje eu vejo crianças. Tá chovendo, viu, gente? Eu vejo crianças indo para a escola, voltando da escola sozinhos, criança de 6, 7 anos, sem uma supervisão de um adulto. Perigoso demais a conta. A Manu com 9 anos ainda leva e trago ela ainda, que eu não confio. E esse Samuel, o fundador da Casas Bahias, o nosso Epstein, brasileiro, ele tinha dentro do escritório dele um quarto anexado
escritório. Então, ele aliciava meninas de menores para ir até ele, meninas que não tinha como comprar um tênis, como comprar uma roupa, como... E a propaganda era essa: vai lá que ele vai te dar, vai lá que ele vai te ajudar. E as meninas iam, e uma das que deu o seu depoimento e contou a sua história foi: ela precisava de um tênis e ela foi lá, entrou, subiu no escritório dele e ele pegou e falou pra ela: se você fizer isso eu te dou. E ele dela, né? E ela desceu, ganhou o tênis e ainda ganhou um dinheirinho. E assim, a inocência dos pequenos é tão grande que eles acham assim: ah não, é só eu vou lá no tio, ele vai me dar. Ah, o tio não vai fazer nada demais. Eles acham que não é nada demais. Por mais que eles se sintam ruim em, né, em estar ali para aquele homem fazer isso, para aquela pessoa fazer isso, eles precisam, né? Eles usam isso como uma moeda de troca. Eu dou para ele o que ele quer, ele me dá o que eu quero. E muito acontece isso, tá? Já aconteceu comigo de eu ganhar balinha. Ah, vem aqui pra você ganhar balinha. Eu ir lá, assim, pessoas de dentro da família, assim. Vem aqui, vou te dar balinha. Eu ir lá, a pessoa mexer, né? Eu já contei meu caso aqui, gente, né? Dos abusos e tal. Então, e é isso. A criança, os pequenos são inocentes. Eles não sabem o que estão fazendo. E chega um ponto que essas pessoas roubam tudo que a gente tem de bom, tudo que a gente tem de bonito, né? E esse Samuel, o dono das Casas Bahias, ele vivia, né, pegava essas meninas com 12, 13 anos e levava esse relacionamento com elas até os 19, 18, 19 anos. E para ele já estava velha, era descartável, né? E porque para eles é isso. Para eles é a juventude que eles querem. Para eles é essa jovialidade que esses pequenos têm, né? E isso é uma pessoa doente, uma pessoa, sabe? Uma pessoa totalmente sem escrúpulo. E eu fico vendo essas histórias do Epster e vi essa do Samuel. Gente, me dá uma coisa tão ruim, sabe? Verdadeiramente vai cair naquelas fichinhas, né? E André, mas se você fica vendo isso, vem né? E volta, e você... Eu sei que a gente vê isso, não é legal, né? Mas isso só a gente vê isso e nos impulsiona a falar mais sobre isso, para poder proteger os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, as nossas crianças, os nossos, né? Da nossa comunidade, o que está ao nosso redor, para ficar de olho.
para que não aconteça com outras crianças. O gatilho vem, mas é bom a gente se aprofundar, né? Porque o que aconteceu comigo, por mais que foi até hoje a minha vida vira de cabeça para baixo de vez em quando por causa disso, até hoje a minha mente não assimila, sabe, como a pessoa pode fazer isso com um pequeno, né? Tanto tratamento que eu fiz, né, com ai meu Deus, com terapeuta, fiz terapia, e quantas fichas não foi caindo, quantos momentos eu não me vi e momentos que eu não sabia que existia, quantas imagens novas foi vindo para mim, quantos momentos ruins que eu passei que eu nem sei o que eu passei, né? Eu não sei 10% eu acho do que eu passei. Porque as coisas vão apagando e quando a gente entra na terapia, quando a gente entra no reprocessamento mental, quando a gente traz isso com clareza, quando a gente tem a coragem de mexer, né, abrir essa caixa para ver o que tem dentro, a gente encontra coisas que a gente não imaginaria né, que não imagina que aconteceu com a gente. Então, é bom, esses gatilhos machuca, mas é bom a gente estudar mais para falar mais sobre isso. Porque as pessoas só nos ouvem quando é coisa com pessoas conhecidas. Com Xuxa, com Webster, com o Samuel da Casas Bahias, quando né, com Ivete, com a gente, né? Não, que a gente não tem uma vida midiática tão interessante quanto esses têm para poder, né? Para que a importância sobre a vida daquela pessoa seja olhada com mais atenção, né? Com mais... Vamos, né, aprender com isso aqui. Então, Samuel, Webster, Xuxa, Ivete, sei lá quantas pessoas, muitas pessoas. Essa semana eu vi uma história de um homem que ele é ator, que foi muito maltratado, mas muito maltratado pela mãe. Foi feito até de empregado dela. Ela não gostava, mandava ele embora. Hoje ela é um ator famosíssimo. Então, assim, tem muitos casos que acontecem que a gente não vê. Tá ali por baixo dos panos, tá ali por baixo tá ali, né? Tem muita gente que desconfia, mas não entra, não vai, não se aprofunda, não procura, porque tem medo. E não quer problema. Não, eu não vou mexer com isso que eu não quero problema. Quantas vezes, né? Conheço um caso que a pessoa não correu atrás, está ali com a criança ali, a criança, ela foi e ela não procurou ajuda. E não tem como a gente procurar ajuda porque a pessoa mesmo não quer procurar. A pessoa, o tutor, a tutora, não quer procurar ajuda. Não quer mexer com isso para não ter problema mais do que tem, né? Então é complicado, mas tem muitas crianças querendo ajuda e a gente tem que falar sobre isso, né? Tem que falar sobre esses casos sim, para que não aconteça com os nossos, né? Eu sou muito cuidadosa com as minhas filhas, mas eu não sou a louca. Eu não sou a louca protetora, mas eu fico muito de olho, sim. Eu converso com as minhas filhas, eu falo. Eu não posso me adoecer e adoecê-las, mas eu falo e elas sabem do que aconteceu comigo, elas sabem do que, né?
pode acontecer com elas, então tem que tomar cuidado. E é isso que eu vim falar, gente. Entrando um pouquinho do caso Webster e falando um pouquinho do Samuel e entrando um pouquinho na minha história para poder falar, fica alerta com os seus pequenos, porque muito Webster e muitos Samuels da vida estão aí de olho, qualquer vacilo, né? Um inocente desse cai sem... E eles não têm piedade. Eles têm medo, mas não piedade.